Gênesis capítulo 41. Quem puder acompanhar aí, já vai acompanhando. Se tiver alguém faltando chegar na live e quiser pegar o estudo do início, eu vou precisar que vocês falem ou no grupo ou no chat, tá? Senão eu não vou conseguir ver. Porque tem um delayzinho de poucos segundos. Mas tem esse delay. Vamos lá, eu vou ler aqui Gênesis 41. O versículo é o 37. O título da minha Bíblia aqui diz o seguinte: José torna-se governador do Egito. Esse conselho foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então Faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Depois o Faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa, e todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior que tu. E o Faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou-o na mão de José. Vestiu um traje de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Além disso, ele fez subir a sua segunda carruagem e clamaram diante dele: ajoelhai-vos. Assim o Faraó o colocou sobre toda a terra do Egito. E o Faraó ainda disse a José: eu sou o Faraó, mas sem teu aval ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E Faraó deu a José o nome de Zaphnath-Paneá, e por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito e era de idade de 30 anos quando se apresentou ao Faraó, rei do Egito. José saiu da presença do Faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Eu acredito que essa história seja conhecida por todos vocês. É uma história muito conhecida mesmo. E hoje a gente vai falar um pouquinho de faculdade na fé. Algumas pessoas não estranhem por eu estar olhando para o lado, é porque o computador está aqui do lado e eu posso fazer a verificação da situação da live, tá? E todo mundo já conhece essa história, não é estranha a história de José. Porém, o título Faculdade da Fé, eu escolhi esse título porque José, ele foi um dos grandes exemplos de se passar por uma faculdade. José, ele teve diversas etapas da vida dele, é o que nós vamos estudar um pouco hoje. Etapas essas que muitos cristãos estão precisando passar. Etapas essas que muitos cristãos estão passando e outros talvez nunca vão passar. Tem um cílio aqui no meu olho, nossa. Então, o José, ele muito novo, né? A pastora até pregou recente sobre isso. Ele muito novo, ele já sofreu bastante. Aos 17 anos ele foi vendido, como todo conhece. E ao ser vendido, ele se afastou da sua família, né? Ele foi afastado do pai, da mãe, dos irmãos. E na sua infância ele tinha uma espécie de dengo dos pais. Ele tinha um achego maior com seu pai. O seu pai também o amava muito. A própria Bíblia relata que José era o filho que Jacó mais amava. Então, antes de eu começar a explicar sobre a questão da faculdade na fé, que vai se basear na história de José, vou fazer um breve resumo do que eu falei no culto de terça-feira, para vocês entenderem os processos até chegar naquela etapa. Eu não vou chegar e contar sobre Gênesis e tal, mas tem uma parte em que o Jacó, por exemplo, ele nasce juntamente com seu irmão Esaú, né, puxando um da perna um do outro. E o Jacó, ele cresce sendo um segundo filho, ele não era o primogênito, ele nasceu logo atrás, mesmo sendo praticamente juntos, né, uma gravidez dupla ali, eu esqueci até como é que fala o nome, gêmeos, né, podemos dizer que eles são gêmeos, mesmo que não seja de aparência, mas por ter nascido na mesma gestação. Então, por ele ter saído em segundo, Jacó, ele não poderia herdar por lei, né, por direito, tudo que o pai tinha. O Isaac, ele tinha riquezas, tinha muitas coisas que Deus ele dava
terras, gado, muita coisa. Ele era muito próspero devido a também Abraão ter sido próspero. Então, o primogênito, ele herda tudo. Ele herda todas as riquezas, a fazenda. E quem é o filho do segundo em diante fica submisso a esse irmão. Eu sou o primogênito da minha família, eu sou um bom exemplo. Se eu vivesse naquela época, minha irmã e meu irmão seriam subordinados a mim. Eu seria responsável por toda a riqueza que meu pai tem ou minha mãe tem. E após a morte deles, eu comandaria tudo e eles seriam não empregados, mas eles seriam subordinados. Eles não mandariam em muita coisa, eles mandariam apenas naquilo que eu deixasse, aquilo que fosse só direcionado a ele. Se a gente for colocar em porcentagem, é mais ou menos como se 70% de 3 irmãos, 70% ficasse para o primogênito e os outros 15% restantes, 30%, fosse dividido em 15% para cada um. Então ficaria 70% para mim, 15% para o irmão meu, 15% para outra irmã. Então todo filho que é primogênito é uma dádiva incrível. Ser primogênito é uma dádiva incrível. E esse Jacó, ele não teve essa dádiva. Porém, na hora que ele estava cozinhando, ele era um homem mais caseiro, ele estava cozinhando com a mãe e o cheiro da comida era muito bom, era muito tempero. Sabe aquela comida que a gente sente o cheiro, a gente nem sabe que está com fome, mas quando sente o cheiro, a gente já lembra que está com fome, a gente fica ali doido para comer. Pois é, ele tinha um tempero desse, um tempero encantador. O Esaú, que era seu irmão, ele não era muito ligado em cozinha, era aquele homem mais bruto, aquele homem mais robusto, aquele cara que ficava saindo para caçar, era um homem que a Bíblia relata que era um homem peludo, tinha aquele odor mais presente. E devido a isso, quando ele chegou em casa cansado de uma caçada, eu nunca cacei, mas eu já ouvi relatos de pessoas que já caçaram e é dose. Quem caça, ele tem que passar muitas vezes horas esperando uma presa, tem que fazer armadilhas. Naquela época não tinha armamento como hoje, então era a base de flechas, de lanças. E tudo isso fazia com que as pessoas tivessem uma dificuldade a mais de pegar um animal comparado com os dias de hoje. Então Esaú chegava exausto. Devido a essa exaustão dele, deixa eu até botar aqui nos comentários que eu tô acabando. Deixa eu ver aqui. João Vitor, pronto. Eu tenho que ficar de olho aqui no chat, porque eu acabei esquecendo de olhar o chat, né? Para eu poder ver os comentários de vocês. Lembrando que se vocês quiserem fazer perguntas, mandem no grupo ou no chat. Então, voltando aqui ao assunto, o Esaú, ele chegava exausto, muito cansado da caçada dele. Essa caçada, quando um belo dia ele chegou, né, desse jeito exausto, ele se encontrou com o Jacó, devido ao cheiro da comida, né? Ele foi lá, nossa, que cheiro bom, e foi entrar e sentiu aquele aroma. Ao sentir aquele aroma, ele pediu um prato de lentilhas, que a Bíblia chama de lentilha, o prato de comida, depende muito da tradução. E ao pedir esse prato de comida, o Jacó, ele usou de esperteza, malandragem, ele usou de esperteza e negociou a primogenitura, de tão boa que era ser, de bom que era ser primogênito, principalmente de Isaac, porque era um dos homens mais ricos. Abraão era muito rico, ele só fez prosperar essa riqueza enquanto estava vivo e deixou essa herança toda para Isaac. E o Esaú, ele era, por direito, o responsável por toda essa riqueza. E Jacó, ele não pensava como Esaú. Esaú, ele era muito do momento, sabe? Era aquele rapaz que vivia do agora, caçar, brutalidade, a conversa era no agora. Você percebe que ele é do agora quando ele pede a comida e faz pouco caso da primogenitura. A Bíblia fala que ele disse a seguinte frase, ó, ele pediu a comida para o Jacó, e quando ele pediu a comida, o Esaú falou bem assim, o Jacó falou bem assim, ó, me dê o seu direito de primogenitura, que aí eu te dou a comida. Aconteceu o quê? O Esaú, ele falou uma frase que machucou a Deus, eu acredito. Porque o Isaac, com certeza, ensinava aos seus filhos quem era o Senhor dos Exércitos. E ele sabia disso. Porém, como ele era um homem do momento, o que aconteceu?
ele falou a seguinte frase: de que me vale o direito de primogenitura se eu estou com fome, se eu preciso comer? Então, ele fez pouco caso do direito de primogenitura. Aí o que é que acontece quando ele fez esse pouco caso? Segundo as escrituras, o Jacó foi lá e entregou a comida para o Esaú. Esaú se lambuzou, comeu. Sabe aquela pessoa que até lambe o prato? Ele fez o que o corpo dele desejava, o que a carne dele desejava. Ele chegou lá e se saciou. Mas o tempo passou. E provavelmente o Esaú, provavelmente não, com certeza, ele esqueceu da promessa que ele fez ao Jacó. E aí, quando chegou no dia de ser consagrado, o Isaac ele estava sentindo que ele não estava muito bem mais de saúde, ele estava detectando assim que a sua vida estava findando. Então ele falou: ô Esaú, até então o Isaac não sabia de nada. Só quem sabia era a mãe ouviu, mas o Isaac não. Então o Isaac, ele falou: Esaú, vá caçar, traga uma caça, prepare um guisado bem bonito, bem robusto, bem gostoso para mim, e traga que hoje eu vou te ungir. Isso provavelmente deve ter sido de manhã. E ele falou que ia ungir o Esaú. E Esaú, feliz da vida, não lembrando mais da promessa que tinha feito para o Jacó, ele foi sair, caçar, e isso deve ter levado a manhã toda, né? A caçada, como eu falei para vocês, ela leva horas. E dependendo da caça, sabe como a gente percebe que a caça leva horas? Porque o Jacó, ele foi avisado pela mãe que ele ia ser consagrado, que o Esaú ia ser consagrado. E ela mesma lembrou da promessa ali. E aconteceu o quê? O Jacó foi lá e preparou uma comida bem gostosa também, como ele sabia. E a mãe foi lá e deu trajes para poder o pai, quando pegasse nele, sentisse pelugem, sentisse, né, que não era liso, que Jacó provavelmente era um rapaz liso e Esaú era um homem peludo, então teve que vestir tipo um casaco dele para poder ele ficar parecido fisicamente, assim, o pai pegando, porque o Isaac ele já não enxergava direito, sabe, aquela pessoa vai chegando para a idade, perde a visão, perde a audição e por aí vai. Ele acabou vestindo um casaco para poder, quando Isaac tocasse nele, sentisse que era Esaú. E o casaco mesmo já dava o cheiro de Esaú. Jacó foi lá, preparou a comida, vestiu a roupa de Esaú e foi entregar para o Isaac. Chegando lá, o Isaac olhou assim, olhou não, né, que ele não enxerga. Ele pensou e ainda falou que já é rápido assim, mas já... O que aconteceu? O Jacó foi lá e teve que dar uma enganada no pai. E aí é por isso que ele recebe muito o título de enganador. Pelo fato de ele ter burlado a primogenitura com o irmão e também por essas outras coisas para poder manter a promessa sendo cumprida, né? A promessa do irmão sendo cumprida. Ele chegou lá: meu pai, achei a caça rápido, estava fácil, achei rápido e já preparei, já trouxe aqui para o senhor. Aí ele: chegue mais perto, chegue mais perto. E o Isaac chegou, pediu para o Jacó chegar mais perto, achando que era Esaú. Tocou, falou que o cheiro, o pelo parece o de Isaac, o de Esaú. O cheiro também parece o de Esaú. Mas essa voz está parecendo a de Jacó. E aí ele, né, tem que dar aquela... Mas ele acabou acreditando. Resumindo, ele acabou acreditando. Ele comeu aquele alimento. E depois que terminou o alimento, saciado, ele pediu para o Jacó se ajoelhar, achando que era o Esaú. E foi lá e derramou as bênçãos sobre ele. Então o Jacó ele ficou muito, muito rico, porque ele virou o primeiro a poder herdar as coisas do pai. Porém, quando ele saiu dali, o irmão estava chegando, né? O irmão chegou, entrou e falou: aqui meu pai, eu trouxe a caça, eu vou preparar para o senhor. Aí ele se estremeceu, a Bíblia fala que ele estremeceu. E quando ele estremeceu, ele perguntou: quem foi que saiu daí agora? Quem saiu agora foi o Jacó. Meu filho, eu não posso fazer mais nada por você. Eu derramei todas as bênçãos, toda a prosperidade, todas as promessas em cima do Jacó, achando que era você, achando que era o Esaú. E ele perguntou se não tinha nenhum resíduo de bênção. E ele falou: não tem como, não tem como. Aí, para não deixar ele sem uma oração, ele deu uma bênção lá, mediana, mas... todos os efeitos, ele vai ficar agora submisso ao irmão, mesmo o irmão tendo nascido primeiro.
Fazendo isso, a mãe, ela percebeu que no decorrer dos dias, ela percebeu que o Esaú, ele ia tentar contra a vida de Jacó. Então Jacó teve que ir embora. Indo embora, tem aquela história que ele deita na pedra, que ele vê os anjos subindo escada e descendo. E aí ele casa-se e tem filhos e filhas. E dele começa a promessa que Deus tinha feito a Abraão, da grande nação. Dele nasce... de Abraão nasceu Isaac, de Isaac aí vem Jacó, e de Jacó nascem os 12 filhos que se formariam as 12 tribos. E dessas 12 tribos vem a tribo desses 12 filhos vem o Benjamim, vem os Levi, que é de Levita, e dentre outras tribos. Ele ficando rico desse jeito, né, o Esaú ele ficou rico porque ficou com as coisas do pai, mas o Jacó ele ficou com a bênção da riqueza, a bênção da prosperidade, a bênção de ser um primogênito. Mas ele teve que ir embora, então ele teve que conquistar meio que tudo do zero. Chegou a hora de retornar até para as terras do pai, foi lá, levou presente para o irmão já não estava interessado mais em machucar ele nem nada. Ele teve os filhos e desses filhos nasceu o José. José, ele era um rapaz que tinha uma vida tranquila, uma vida de rico, né? Porque o pai dele era rico. Então ele não precisava de se preocupar com finanças, os irmãos trabalhavam no campo, os irmãos viviam uma vida regalada, só tinham que trabalhar mesmo porque eram homens, e homens viviam lá no campo mesmo fazendo as coisas e tal. José, ele entregava muito das coisas de errada que os irmãos faziam, os irmãos tinham poder aquisitivo e tinham status também, e eles faziam o que queriam, bagunçavam, e José entregava tudo isso para o Jacó. E Jacó, lembrando que Jacó é Israel, né? O nome dele foi mudado para Israel. O nome da nação hoje que a gente conhece, Israel, é por causa de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel na briga com o anjo, deixar isso aqui bem claro. E quando José ele entregava para os irmãos se iravam muito, ficavam com muita raiva. O Jacó ele chegava a dar prioridades a José em muitas coisas. A Bíblia relata que ele deu até uma túnica muito cara, muito bonita, uma das melhores que tinha. Podemos dizer uma roupa de linho fino hoje em dia, né? Uma roupa muito, muito charmosa, famosa, de marca boa. Ele entregou isso ao José. E os irmãos se iraram muito mais. Já era caguete o José. Ainda por cima, recebendo bajulação do pai, chegou a um ponto dos irmãos sentirem tanto ódio de José, que queriam acabar com a vida dele. E aí, quando eles quiseram acabar com a vida de José, o que aconteceu? A Bíblia relata que eles cogitaram matar, mas aí teve alguns irmãos ali, acho que foi o Rubens, não lembro direito, mas ele falou, vamos botar ele nessa cisterna aqui, era tipo um buraco, né, pra ver o que a gente faz com ele, mas vamos pensar melhor do que matar, é nosso irmão, né, mesmo com essa raiva toda, ele é nosso irmão. Aconteceu o quê? Passou os mercadores egípcios, e eles venderam a esses mercadores o José. E pegaram um animal, mataram, pegaram a túnica cara dele, né, aquela roupa cara que o pai deu, e entregou a ele. Entregou ao Jacó essa túnica manchada de sangue de um animal que eles mataram, e mancharam a túnica de sangue dizendo que o animal tinha matado o José. Só que o José foi vendido. Sendo vendido, ele se separou da família e ele foi vendido a um rapaz chamado Potifar. Esse rapaz chamado Potifar, ele era um rapaz rico. Para comprar escravos tem que ter poder aquisitivo, tem que ser rico. E ele comprou o José para trabalhar na fazenda dele. E José como eu costumo dizer, né? A bênção, ela é gerada onde o cristão está. Como a Bíblia relata, né? Onde você toca, prospera. O que você faz, prospera. José era exatamente assim. Ele tocava em alguma coisa e a bênção vinha. Ele mexia em algo, ele praticava alguma coisa, ele dava uma ideia. E aí as coisas iam surgindo, iam melhorando. As bênçãos iam cada vez mais tomando posse do lugar onde ele estava. Não foi diferente na casa de Potifar. Ele chegou lá, na casa de Potifar, e começou a trabalhar. Porque o Jacó, ele simplesmente era aquele rapaz que dava as instruções adequadas para os seus filhos. Porém, nem todos os filhos, tendo as instruções adequadas, vão seguir essas instruções. Jacó talvez fosse o preferido o José fosse o preferido de Jacó, devido a ele seguir as regras divinas, devido a ele não mentir, devido a ele praticar coisas boas, tentar ser de encontro aos erros. A gente acha que ele é duro, ele é caguete,
né, o dito popular de hoje, por causa que ele entregava as coisas erradas que os irmãos faziam. E isso é uma coisa que irrita. Porém, por ele não gostar do erro, por ele não gostar de ver coisas erradas, ele não tinha autonomia para falar com os irmãos dele, parem de fazer isso ou parem de fazer aquilo. Ele não tinha autonomia, era o mais novo, era o mais fraco, contra os mais velhos, e eram muitos. Ele não tinha autonomia, então ele tinha que falar com alguém que era superior a esses irmãos, que era o pai. E aí ele saía entregando para ver se parava com aqueles erros. Então acabou ele sendo vendido. Chegando em Potifar, trabalhando, ele começou a ser uma pessoa notada. Ele foi aquele escravo que se destacou no meio dos outros. Os escravos, normalmente, eles fazem o quê? Aquilo que o patrão manda. Né? Vale capinar, o patrão vai lá e capina. Vale pegar aquele saco de areia, ele vai lá e pega o saco de areia. Pega aquele saco de milho, ele vai lá e pega o saco de milho. Pega isso, pega aquilo, ele faz exatamente o que o patrão manda. José, ele fazia diferente. Se o patrão mandasse pegar um saco de milho, ele pegava um saco de milho, depois vinha com mais outros dois e falava pro patrão: aqui ó, patrão, caso seja necessário, esses dois já tá aqui, pronto. Era um cara proativo, um rapaz que fazia além do que era pedido, entendeu? Então ele não precisava ficar obedecendo ordens diretas, ele fazia aquilo que era melhor no serviço dele. O que aconteceu? O Potifar começou a notar isso. Notar, nossa, esse José é um homem que eu não observo ele mentir, eu não observo ele tentando fugir, eu não observo ele sendo desrespeitoso. E aí, diálogo vai, diálogo vem, o José, mesmo sendo escravo, ele recebeu uma autonomia de Potifar de comandar os outros escravos. Então José, na aflição dele, de ter saído da família, perdido a família praticamente, né, se afastado da família, de estar ali desolado, longe de pessoas que eram super idólatras, porque o pessoal do Egito, eles eram muito idólatras naquela época, ainda são hoje em dia. Então a idolatria era uma coisa absurda, eram imagens, o faraó era muito idolatrado, e essas pessoas, elas não conheciam muito bem a esse Deus que a gente conhece hoje em dia. Naquela época era apenas mais um Deus entre muitos. Não tinha acontecido aquele grande feito da saída do Egito, com os milagres, as pragas e tudo, ainda não tinha. Então a população do Deus de Israel ainda não existia como ia passar a existir mais para frente. O que aconteceu? Ele ficou comandando os escravos, começou a fazenda de Potifar prosperar de uma maneira muito grande. A fazenda de Faraó prosperou tanto, que ele praticamente entregou a chave da fazenda para José. Entregou, sabe, essas negociações, como controla, o que gasta, o que não deixa de gastar. José, ele sendo escravo, se tornou senhor. Porque quem está com Deus, quem tem Deus no coração, quem obedece às leis de Deus, quem se mantém fiel, diferente daqueles que simplesmente crê, mas não pratica, eles conseguem prosperar mesmo em situações de calamidade. José, ele estava prosperando sendo escravo. Ele estava prosperando sendo uma pessoa que não tinha provavelmente ele não tinha uma visão de ser governador do Egito. Na verdade, não é nem provavelmente, ele não tem como ter essa visão. É a mesma coisa de uma pessoa que está trabalhando numa empresa ou em um lugar considerado uma das menores funções ali, que às vezes é motivo até de humilhação, pensar, eu vou ser presidente, eu vou ser uma coisa... É uma coisa praticamente que não vem à mente, é impossível isso. José, ele também não estava pensando nisso, mas ele agia como uma pessoa íntegra, como um cristão verdadeiro. Fazendo isso, sendo notado por Potifar, comandando a fazenda, ele começou a despertar olhares. Como todo bom cristão, ele é rodeado por nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, ela faz com que você seja espelho. E também tem muita gente buscando só um tropeço seu. Né? Você pode estar ali bem de vida, bem com Deus, bem com todos, mas alguém está ali caçando um erro seu. Como também tem pessoas que estão olhando para você e falando, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. José, ele fazia com que as coisas ao redor dele fluíssem. Ele era o centro da engrenagem, quando ele rodava todo mundo ia junto. Ele fazia as coisas funcionar, ele sabia conversar, ele sabia ser uma pessoa social, simpático.
Então porque um líder mesmo, uma pessoa que consegue controlar um ambiente, controlar onde você está, onde ele se encontra, ele tem que ser simpático, ele tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Ele vai encontrar com pessoas irritadas, com pessoas mansas, pessoas imperativas, pessoas que às vezes têm uma vontade imensa de liderar alguma coisa ou alguém, mas não pode. E aí ele tem que liderar uma pessoa que quer liderar, ele tem que liderar pessoas que querem ser lideradas, ele tem que liderar pessoas que não estão nem aí para nada, ele tem que lidar com todo tipo de pessoa. E teve uma pessoa no meio da fazenda de Potifar que José não pôde se dar, que foi a própria mulher de Potifar, porque de todas as coisas que tinham ali, José tinha direito entre aspas, né? José tinha uma posse, a liberdade de comer o que queria, de vender, de negociar o que queria. Porém, a mulher de Potifar era a única que ele não tinha a possibilidade de fazer nada, porque não era dele, não pertencia a ele, não fazia parte do círculo que ele comandava. Só que ela despertou em si uma sensualidade muito grande, né, pelo José. Olhou um rapaz bonito, um rapaz jovem, inteligente, já está praticamente comandando a fazenda, meu marido viaja, não se encontra presente muitas vezes, ele já está aqui comandando tudo. Eu vou investir um pouco mais ali no José. O que é que aconteceu com esse investimento de José? José, ele começou a despertar esse desejo nela, né? E ela começou a bajular, começou a tentar instigar José a se deitar com ela. Vocês muito bem sabem o que significa se deitar na Bíblia. E José, ele evitava ela, evitava se aproximar, evitava ficar, talvez assim, nos mesmos cômodos que ela, porque ela estava parecendo uma loba em cima do cordeiro. Ela estava toda desejosa por José de uma maneira muito grande. Ela queria que ele fosse o senhor da fazenda e ela a mulher dele, e que o Potifar fosse morto. Ela chegou a cogitar isso. Mas o José todo o tempo se afastava dela. Só que chegou um momento em que o José, ele foi pego num cômodo sem saída, e ela falou: você vai se deitar comigo hoje. Ela já não estava mais suportando ver o José e não ter nada com ele e ser rejeitado ainda por cima. Parecia que quanto mais ele rejeitava ela, mais ela o queria. E chegou um momento em que ela foi para cima com tudo e falou: é hoje ou é hoje. E José, ele foi agarrado por ela. Ele foi literalmente agarrado. Ela pegou José à força para tentar levá-lo para a cama. Só que José, ele acabou, né? Não, é um homem, né? Acaba tendo fisicamente mais forte. Ele se safou dela, se escapou. Só que ela pegou um pedaço da roupa dele. E pegando esse pedaço da roupa, o que ela fez chegou a um extremo muito grande. Esse extremo ia manchar não só o nome dela, como o nome do marido. Na época não tinha essas leis de apedrejamento e tal, mas era o nome de um marido. Potifar, um homem rico, fazendeiro grande. Então ela teve que dar o seu jeito. Ela sabia que José ia contar aquilo para alguém. Alguém com certeza notou o que estava acontecendo. E ela gritou imensamente, como se fosse o José que estivesse tentando cometer atos não possíveis com ela, né? Cometer ali um ato libidinoso, inapropriado, inadequado, indesejado. Só que ela, ao gritar, prenderam, né? Pegaram o José, né? Prenderam ele, e Potifar, sabendo da história, ouviu os lados, mandou prender José. Mesmo sendo de confiança, ele não podia manchar a sua imagem, não podia deixar com que as pessoas que estivessem ao seu redor pensassem que ele era um rapaz que foi traído por um escravo. Até a sua esposa o traiu com um escravo, então ele mandou prender. Talvez o Potifar nem acreditasse que José era um rapaz daquele jeito, que aconteceu aquilo. Talvez ele duvidasse até mesmo que a esposa estivesse falando a verdade. Mas ele teve que mandar José ir preso. Então o José, ele sai de uma vida de regalia, que começou a ficar boa, e desce tudo de novo. O José, ele tinha duas opções na sua frente. Ou ele se mantinha fiel a Deus,
Ele se mantinha ali firme e forte na rocha, mesmo sendo tentadora a proposta, ou ele aceitava a proposta mais fácil. Geralmente as propostas que são mais fáceis são as que mais vão prejudicar nossas vidas. José ele teve que escolher e botar na balança Deus ou a regalia. Escolher o Senhor ou escolher realizar o desejo da carne. Vocês aí que estão me assistindo, acham que José não queria? A Bíblia fala que ele estava sendo tentado por aquela mulher. E para ser tentado, a mulher tem que ser bonita, tem que ser formosa. Porque, como diz o pastor Cláudio Duarte, mulher feia não tenta ninguém. Então ele estava sendo tentado realmente, tanto que ele tinha que fugir. Mais para frente foi até escrito, fugir da aparência do mal. Ele já estava fazendo isso mesmo sem conhecer esse tipo de escritura. Então José ele teve que escolher, e era o mais fácil ficar com ela. Era fácil bolar um plano para matar Potifar e ficar ali com a fazenda, com a esposa, com tudo. Todos os escravos já estavam ali olhando para ele como se fosse um senhor. E não ia mudar quase nada, apesar de que o crédito que ele tinha ia ser reduzido, provavelmente a vida dele ia ser destruída, mas no momento não parecia que ia acontecer isso. O que acontece? Ele escolheu o mais difícil, escolheu ser fiel a Deus, mesmo que ninguém estivesse vendo, mesmo que sua família não estivesse vendo, porque não tinha ninguém para julgar José. Não tinha ninguém para dizer, apontar para ele, rapaz, eu te conheci, você era um jovem assim, assado, você era um jovem bom e agora se deitou com essa mulher, fez isso, caiu na frente. Não tinha ninguém para falar isso para ele. Era uma coisa interna. Era o coração dele que era voltado para Deus. Era o coração dele que era fiel e temente ao Senhor. E o que aconteceu? O José ele foi preso, escolheu o mais difícil e na prisão ele passou a sofrer tudo de novo. E aí ele passa para uma nova etapa da vida. José, ele sentiu o que a fidelidade fez. A fidelidade fez ele regredir muito, muito na sua vida. E talvez aquilo ali, como nós conhecemos a palavra, era um teste que ele conseguiu passar a primeira etapa. Porque ele foi fiel, recebendo uma lentilha muito grande como o pai dele recebeu. O pai dele recebeu uma lentilha de comida. O pai não, o tio, recebeu uma lentilha de comida. Ele não recebeu essa lentilha. Ele deixou ela para lá. Deixou a lentilha passar. E ao ser preso, ele vai ter que pegar toda a sua bagagem de conhecimento, de gestão, coisas que ele fazia lá na fazenda de Potifar e começou a aplicar na prisão. José ele foi preso, ficou pelo menos, se não me engano, uns 2 anos preso. E na prisão, ele continuou sendo fiel a Deus. Não importa, José podia estar preso, José podia estar sendo escravizado, mas ele se mantinha fiel ao Senhor. E na prisão, o carcereiro começou a elogiar, a ver que ele era um homem diferente. Talvez o carcereiro nem acreditasse. No início sempre tem aquele negócio, né, dos presos dizerem eu sou inocente. Aí todos os presos que estão ali vão falar que são inocentes. José chegou falando também que era inocente. Mas um carcereiro com o tempo passou a ver José de um modo diferente, porque o seu comportamento... José ele não falava de Deus, eu acredito, ele não precisava falar de Deus, ele não precisava ficar esbanjando em alturas de orações, nem nada disso. O seu comportamento mostrava que ele era uma pessoa diferente. Seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo de aconselhar, seu modo de receber palavras, seu modo de entregar palavras, tudo isso mostrava que ele era uma pessoa diferente. E aí talvez o pessoal do Egito, por conhecer vários deuses, o perguntavam: ô José, por que você é assim? Por que você tem esse comportamento? Que Deus você adora? Qual é o seu Deus? José provavelmente deve ter explicado isso para alguém, ou talvez não, a Bíblia não relata. Então a gente só fica na base da cogitação. O carcereiro acabou confiando em José. Só que José, ele tinha uma essência divina tão grande, né? Ele era um servo tão fiel, que o carcereiro viu nele a mesma coisa que Potifar tinha visto. Um homem íntegro, um homem que merecia confiança. José não ficava preso em celas. Ele começou a ser uma espécie de líder da prisão, mesmo sendo um prisioneiro. E a mesma coisa que aconteceu na casa de Potifar, na fazenda dele, ele começou a fazer também na prisão. Uma gestão boa, os presos se comportavam por causa de José. José começou a prosperar dentro da prisão. Só que na prisão não tem negócio de finança, né? Você é aquilo mesmo, você é um escravo, você é um prisioneiro, você não tem que cumprir sua pena.
Provavelmente a pena de José era grande, era grande. José, ele dos dias em que ele estava preso, ele teve dois presos temporários, que vieram lá da casa do faraó, acusados de tentar envenenar o faraó. Acho que foi isso. E um deles era copeiro e o outro, eu não sei se era o padeiro, mas eu sei que o copeiro foi acusado por servir o copo, o padeiro também. E aí os dois acabaram sendo julgados e foram presos temporariamente até vir a sentença. José interpretou o sonho de cada um deles. E o sonho foi decretado morte e no outro foi decretado a liberdade. E José falou para o que estava decretado a liberdade, que ia ser inocentado. Ele pediu assim: lembra de mim, fala de mim para o faraó, que eu interpretei seu sonho, que eu ajudei você, que eu não sou esse rapaz que pegou a mulher dos outros. Não, eu não fiz nada disso. Fala para ele que eu sou inocente. Você está aqui comigo, você está vendo quem eu sou. Dá testemunho de mim para o faraó. E aí o copeiro vai lá, inocentado, o outro é condenado. Chega diante do faraó e lembra de José? Não lembra. E José fica preso lá alguns anos ainda. E ele teve que esperar. José foi infiel, blasfemou contra Deus. A Bíblia não relata que ele fez nada disso. José, ele foi passando matéria por matéria, degrau por degrau, se mantendo fiel, se mantendo firme na rocha, mantendo-se mais firme do que muitos de nós se manteria com um quarto do que ele passou. Nós precisamos usar ele de exemplo para poder deixar de às vezes questionar, murmurar sobre coisas que são ínfimas, são coisas pequenas diante do que não só José, mas outros personagens bíblicos, outras pessoas nos dias atuais estão passando. Muita gente reclama de coisas que quando eu vejo situações, às vezes eu agradeço até pelo problema que eu estou passando, que é um problema que dá para solucionar, é um problema que com o tempo ele vai vir uma resolução dele. José, quando ele passou aqueles anos, ele se manteve fiel. O copeiro não lembrou. Para ele era só mais um preso ali, só que um preso simpático. Chegando na hora do sonho, o faraó incomodado, irritado, muito irritado. O faraó estava tão irritado que ele chegou a falar bem assim: ó, eu quero que interpretem meu sonho e se não interpretar vai morrer todo mundo. Quero ver, vocês não são magos? Vocês não são mestres? Não são pessoas que trabalham, que são pagos para poder interpretar sonhos? Então interpretem meu sonho. E aí eles tiveram dificuldade para interpretar o sonho de Faraó. Eles não só não conseguiram interpretar, como já tiveram que buscar uma alternativa, porque Faraó deu um prazo. Faraó deu um prazo. Quando a coisa estava sendo arrochada, quando as coisas estavam ficando apertado, o que acontece? O copeiro lembrou de José. Aí ele, José, aquele rapaz, acho que talvez nem lembrava o nome, né? Não sei. Ele lembrou do rapaz, tem um prisioneiro, e ele revela, ele conseguiu interpretar, Faraó, que eu não fui o responsável pela tentativa de assassinato contra o senhor, mas foi o outro. Ele revelou o sonho, ele interpretou. Então talvez ele seja a pessoa ideal para interpretar esse sonho. O que aconteceu? O José, ele foi lá para diante do faraó, né? Provavelmente já arrumaram ele, deixaram ele bem bonito para chegar diante de uma grande autoridade. Chegando lá, ele interpreta certinho o sonho de faraó, mostrando as vacas magras, mostrando as vacas gordas, acho que os feixes de tipo coisas de plantação bem sequinhas e outras bem magrinhas, e as magras engolindo as gordas, uma coisa sem muita lógica, mas estava assim, as magras engolindo as gordas. O faraó ficou perturbado com isso. José chegou lá e interpretou o sonho. As vacas magras e as vacas gordas significam que virá no Egito, nas vacas gordas, anos de prosperidade. Ainda falou que são 7 anos, deu exatidão na quantidade de anos. São 7 anos de prosperidade. O Egito vai prosperar de uma maneira tremenda. E a plantação vai dar bastante. Os gados vão progredir, prosperar. Os gados vão poder dar filhotes à vontade, vão crescer. O Egito vai inchar de fartura. Porém, vai vir 7 anos
em que será 7 anos de muita miséria aqui no Egito, em toda a terra também, nos arredores. E esses 7 anos, se não tomar uma gestão boa, não tiver uma gestão boa, os 7 anos de bonança não vão suprir os 7 anos que vai estar em escassez. Não vai conseguir suprir. Então tem que se fazer o quê? Tem um gestor. José já começou a dar a entender as coisas, que tem que ter um gestor, tem que ter uma pessoa para administrar, para poder tomar conta, para poder conseguir fazer com que tudo flua bem e tal. Ele começou a dar a entender que precisava de alguém. Se fosse eu no lugar de José, eu até ficava assim, eu não precisa de um gestor, uma pessoa assim, sabe, inteligente, uma pessoa que sabe como fazer. Faraó olhou assim e pensou, como a gente leu no início, né? Onde é que eu encontrarei alguém assim? Observe, eu vou ler exatamente como ele falou, que é bem interessante, ó. O conselho foi bom aos olhos de Faraó, aos olhos de todos os seus subordinados. Então Faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como esse, em que esteja o Espírito de Deus? O Deus aqui está com um D maiúsculo, se referindo ao Deus dele, o Deus do Senhor dos Exércitos. Depois Faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como você. Não tem aqui, ninguém conseguiu interpretar o sonho. Ninguém conseguiu falar, nem chegar perto do que significava. Então o Faraó foi lá e falou: não tem ninguém como você. Tem que ser você. Comandarás a minha casa, todo o meu povo se governará por a tua ordem. Somente o meu trono será maior que você. Depois de mim, você manda em tudo. Faraó disse mais a José: eu coloco você no comando de toda a terra do Egito, a nação na época mais poderosa que existia. O Egito era a nação, mas para quem não sabia, depois veio a Babilônia. A Babilônia começou a ser poderosa, mas o Egito era uma terra super poderosa. E Faraó tirou da mão o seu anel, colocou sobre José e vestiu o traje de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. E por aí vai, mudou o nome dele para Zaphnath-Paaneah. José ele começou a ser governador e foi dar aquele passeio no Egito para conhecer o território, para ver o que ia fazer. E nesse momento eu considero que José se formou na faculdade da fé. Ele passou por altos e baixos, ele começou sendo escravo, começou sendo humilhado pelos seus próprios familiares, começou a ser um rapaz que foi preso para poder ser escravo e aprender a ser cada vez mais humilde, aprender a lidar com pessoas de baixa classe. Porque os ricos, pessoas ricas, pessoas poderosas, elas têm costume de andar com pessoas poderosas. Pessoas de condições financeiras têm mania de andar com pessoas de condição financeira. Se vocês aí que estão me assistindo ganhassem hoje, por algum motivo, tanto dinheiro que não soubessem como gastar, vocês iam continuar morando aqui em Águas Claras? Isso é uma coisa lógica, é uma coisa que a gente vai para um lugar que a gente se sinta mais seguro, vai para um lugar que a gente possa ter um conforto maior, porque o poder aquisitivo nos permite isso. O problema é que não é você mudar de lugar, o problema não é você começar a ter coisas melhores, começar a morar em lugares melhores. O problema é você esquecer da sua base, o problema é você esquecer das pessoas que te ajudaram a crescer, as pessoas que muitas vezes fizeram um degrau para cada um de nós subir. Às vezes tem aquele colega que está lá embaixo, aquele amigo, aquele irmão, aquele parente, aquela pessoa que deu o gatilho para você começar a sua caminhada em rumo ao sucesso. José, ele provavelmente teve essas pessoas e ele não esqueceu dessas pessoas. Ele teve que aprender a lidar com pessoas de baixa classe, pessoas de média classe e pessoas de alto escalão. Quem são as pessoas de baixa classe? Os escravos. Quem são as pessoas de média classe? Potifar. Potifar era um cara de classe, ele não era um faraó, mas era um fazendeiro de prosperidade. E alta classe, Faraó. Ele não só soube lidar com pessoas de alta classe, como ele soube se tornar sem perder sua essência. José, quando seus irmãos chegaram, ele poderia se vingar. Ele poderia chegar e dizer: eu não sonhei que vocês iam se dobrar diante de mim. Você, meu pai, ia se dobrar diante de mim. Aí o sonho sendo realizado. Aí vocês dobraram diante de mim. Ele poderia falar isso. Com certeza, muitos de vocês, eu talvez faria isso.
Dou quase certeza, eu não sou perfeito. Na situação que José passou para o que ele se tornou, talvez seria uma das coisas que mais tivesse na sede. Mas Cristo ensinou a gente a não ser assim. Mas José não tinha o ensinamento de Cristo, apenas o ensinamento do Senhor dos Exércitos. E ele não fez isso com os irmãos. Ele prendeu os irmãos ali, pediu para mandar Benjamim vir. O Jacó não queria mandar Benjamim vir. E ele fez aquele negócio ali, mas ele não jogou na cara em nenhum momento. Ele simplesmente, quando ele viu os irmãos, ele se encheu de alegria, de amor, ele reconheceu os irmãos, só que os irmãos não o reconheceram. Às vezes a pessoa, quando dos 16 anos para os 20 e pouco, quase 30 anos, né, que foi a época que ele estava governando o Egito ali, na casa dos seus 30 anos, ele já estava muito diferente, talvez com barba, cabelo diferente. As maquiagens do Egito mudam muito a pessoa, né? Para quem viu ele, tinha lembrança dele de 17 anos. Para quem tinha lembrança dele com 30, não tinha como saber ele com 30, com aquela semelhança diferente, aquela imagem diferente. Então José, ele lembrou dos irmãos, só que ele não humilhou de jeito nenhum. Então, a faculdade da fé, ela passa por uma série de processos. E essa de José é a mais superficial que eu posso passar para vocês no momento, para não estender muito o estudo, que não tem necessidade. Eu, mostrando aqui o que eu aprendi com a história de José, foi isso, que você aprende a ser humilde, você aprende a ser fiel, você se mantém numa dimensão espiritual, mesmo em lugares e adversidades, lugares onde não se encontram testemunhas para ver o que você está fazendo, lugares onde não se encontram pessoas que acreditam na fé que você acredita. Então, quando você está num lugar onde não tem nenhum cristão, você tem que ser a luz, porque a escuridão só existe se não houver luz, mas se você brilhar, a escuridão é apagada. Então tem que ser você a brilhar, tem que ser eu a brilhar, porque nós como os cristãos temos que mostrar uma grande diferença do mesmo modo que José mostrou. Depois da história de José, a gente em uma outra oportunidade pode continuar, vai começar a história de Moisés. Dali começa aquela situação do Egito e tal. É uma história muito interessante, também faz parte da história da faculdade cristã, a faculdade da fé, porque o povo no deserto mostra exemplos grandiosos para a gente aprender como cristão de o que fazer e também daquilo que não se deve fazer na caminhada cristã. Então eu não vou me estender mais porque o horário já está chegando, já vai completar quase uma hora aqui de live. Acredito que os irmãos aí que estão me ouvindo, as pessoas também que vão ver depois, entenderam o que eu quis passar. Espero que vocês possam expressar aí a sua fé com mais vontade, com mais força. E se tiver alguma pergunta, por favor, manda no chat. Eu não estou vendo perguntas aqui no chat, mas eu vou aqui esperar 2 minutinhos só, que é o tempo do delay, para ver se tem perguntas no chat. Senão eu vou encerrar a live e quero ver aí todo mundo digitando amém no chat. Dá aquele amenzinho assim, amém, glória a Deus, para poder o Senhor receber essa alegria de todos nós em estar separando essa quinta-feira para poder estar tanto trazendo quanto ouvindo a mensagem do Senhor. Eu já vou dizer meu amém aqui já. Acredito que já chegou para vocês. Vou botar aqui, ó, com a própria conta da igreja. Amém. Vou botar aqui amém. Meu primeiro amém. Escreveu amém errada. Amém. Pronto. Amém. E no chat, no grupo também, escreveu amém. Eu acho que eu já saí aqui do WhatsApp do grupo. Não, pronto. Amém. Então, meus amados, nos vemos no culto do domingo ou amanhã para quem for também, se der também, eu estarei lá presente amanhã. Aos outros que vão chegar e assistir depois, Deus os abençoe vocês que estão aqui presentes no momento e até a próxima. Tchau, tchau, graça e paz.